Muito bem, então vamos seguir a nossa programação de acordo com aquele roteiro que eu mostrei logo no início do curso. Então vamos imprimir na tela uma mensagem usando o Small Basic. Então eu vou digitar aqui o primeiro comando, text window. Então o que está acontecendo aqui, tá bom? Então ele está me mostrando a possível propriedade que eu quero usar. Então eu digitei aqui text, tá bom? W, e o Small Basic identificou que dentro de sua biblioteca, né, existe uma palavra, existe um comando que começa com essas iniciais que eu digitei. Então ele já identifica e me mostra, né, me sugere, como se ele estivesse me perguntando: é isso aqui que você quer usar? E aí ele me dá uma dica aqui ao lado, dizendo que é uma janela de texto, né, do tipo Text Windows, que fornece a funcionalidade de entrada e saída de texto. Tá certo? Então, olha só como a ferramenta ela é robusta, é uma ferramenta inteligente, né? E aqui ao lado, ele já me dá uma explicação mais detalhada. Ele está identificando esse comando que eu digitei, que eu nem digitei ainda completamente, né? Mas ele já está me dizendo aqui que é um objeto, Text Windows, né? É o nome dessa classe, desse objeto. Ele diz que é uma janela de texto, né? Funcionalidades para entrada e saída de texto. E essa classe ela é utilizada justamente para executar a leitura e a gravação de texto de uma janela de console. E aqui embaixo, né, ele me dá as propriedades que existem dentro desse objeto Text Windows. Olha aqui a primeira: background color, cursor left. Todas essas propriedades aqui, elas pertencem ao objeto Text Windows. Então eu posso manipular todas essas propriedades aqui. Perfeito? Então vamos voltar aqui para a janela de texto, né? Vou botar um pouco mais aqui. Text Window. Então, para que eu escolha essa propriedade, esse objeto, né, que ele está me sugerindo, o assistente, eu aperto Enter. Muito bem. Então está aqui as propriedades, veja bem, que é possível manipular desse objeto. A primeira, background color. Como é que eu acesso essa propriedade? Eu simplesmente digito aqui o ponto. Olha só como o assistente já me sugere aquela primeira propriedade, né, que estava ali no meu menu lateral do lado direito, que é o background color. E ele me fala que essa propriedade é para que eu mude a cor de fundo do texto a ser colocado na janela. Então não é a propriedade que eu quero usar aqui a propriedade white. Ok? Então ele já me mostra, só digitei o W, ele já me mostrou de cara a propriedade white. Vou apertar o Enter porque é ela que eu quero usar. E aí ele digita para mim lá no meu documento, ok? Aqui ao lado ele está me explicando que essa operação white, que pertence, né, por sua vez ao objeto Text Windows, ele me explica inserir texto ou número na janela de texto. Aí dá uma outra explicação aqui que é diferente do WriteLine. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais à frente, a diferença. Aqui embaixo ele me mostra, né, Text Windows, que é o objeto que porta essa propriedade. Em vermelho ele me mostra novamente aqui essa propriedade que eu estou usando, white, e ele coloca entre parênteses data, né? Não é a data do português, que simboliza dia, né, de data mesmo, mas data é do inglês, quer dizer dados. Então os dados que ele vai exibir, esse comando white vai exibir, eles precisam estar entre parênteses, é isso que ele está me dizendo. E aqui ele dá mais uma explicação ainda: data, o texto ou número a ser escrito na janela de texto, tá bem? Então essa data que está aqui ele me diz. Então olha só a potência da ferramenta, tá certo? Então vamos exibir aqui uma janela com uma mensagem. Então eu estou colocando essa aspa por se tratar de um texto. Então todo o texto eu tenho que exibir em entre aspas, tá bom? Apesar de ele me mostrar aqui no menu apenas o parênteses, né? Mas eu vou explicar mais adiante por que essa aspa para exibir texto. Então abri, fechei a aspa e fechei o parênteses. Então vou escrever aqui dentro no meio, né, entre as aspas, a seguinte mensagem: curso de lógica de programação com
Adilson Freire, tá certo? Então eu estou pedindo para ele exibir essa mensagem usando o comando textwindows.alt. Aqui na nossa barra de ferramentas, né, eu vou apertar o botão que é parecido com o botão de play, ou eu posso apertar o F5 para ele executar esse comando na tela. Então vamos lá, apertei o botão e ele exibe uma janelinha, né, aquela janelinha do DOS que nós chamamos de console. Ele exibe justamente a mensagem que eu pedi para ele exibir, né, curso de lógica de programação com Adilson Freire. E aqui ele, logo juntinho da mensagem, ele pede para que eu aperte uma tecla do teclado para continuar, né? Então vou apertar a tecla e ele encerra a aplicação, tá bom? Então aqui é a nossa primeira exibição do Small Basic, já mostrando também o primeiro programa que nós acabamos de criar, embora simples, mas o que nós acabamos de fazer aqui é um programa.